Tudo o que Deus faz, o inimigo cria uma contrafação e vocês acham que na música seria diferente? Que ele não faria? Lembre-se que antes da queda, o inimigo era o regente do coro celestial. Fomos alertados por Deus que ele faria da música um laço. E agora muitos céticos, seja por falta de conhecimento ou por interesse financeiro, pensam que música misturando o santo com o profano serve para adorar a Deus. Ah, mas mistura só um pouquinho. Você tomaria uma água misturada com um pouquinho de veneno? Mas o que importa é a letra. Já ouviu essa desculpa? Pode ser um rock, jazz, balada romântica, mas se a letra fala de Deus, então está tudo certo. Errado. Ouça a seguir. O que você sente quando ouve isso? Alegre, animado? E essa outra? O que te faz sentir que algo está prestes a acontecer? E essa outra? O que te faz sentir? E essa última? Sente calma? Que letra te fez lhe sentir assim? Conseguiu entender? Cada toque lhe disse o que sentir mesmo sem letra. A música é poderosa, ela influencia pensamentos e sentimentos, e isso tem implicações morais. Se os pensamentos estiverem errados, os sentimentos também estarão. E a combinação de pensamentos e sentimentos constitui o caráter moral. Quando decidimos que, como cristãos, não somos obrigados a refrear nossos pensamentos e sentimentos, ficamos sob a influência de anjos malignos e convidamos sua presença e seu controle. Muitos ainda resistem, não ouvem, não aceitam os princípios da palavra de Deus nem no testemunho de Jesus. Quem sabe ouvindo um especialista secular talvez entendam. Mickey Hart, percussionista do Grateful Dead, vê o corpo humano e o universo como máquinas rítmicas fundamentais. Sua busca ao longo da vida conecta o pulso físico da vida diretamente com o poder da bateria de moldar a consciência humana. Conceitos defendidos e promovidos por Mickey Hart. O poder do ritmo, sincronização de ondas cerebrais, batidas constantes de tambor conduzem as ondas cerebrais a estados alfa, de relaxamento ou meditação. Linguagem universal. A percussão supera barreiras culturais sem a necessidade de palavras. A música é uma linguagem universal que une pessoas. Mesmo de outros países e línguas, esse é o seu poder, mesmo sem letra. Lembra dos amigos de Daniel? Diante da estátua de ouro, qual foi a ordem? Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Entendeu? Todo tipo de música não menciona que havia letra. Hoje tem muitos se curvando diante da música profana, da falsa adoração, de heresias, competições e todas outras coisas que têm se infiltrado em nosso meio. Só a letra que importa? Quando Saul ficava perturbado e Davi tocava para ele e o espírito maligno ia embora, havia alguma letra? Pois é, era só o instrumento. Então, não é só a letra que importa. A propósito, a música é formada por 3 elementos: melodia, harmonia, ritmo. Fazendo uma analogia para nós: melodia, Deus Pai, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Harmonia, Deus Filho, Jesus, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ritmo, Espírito Santo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o ritmo não é o problema, faz parte da música. O problema está na maneira como é usado, e é isso que o inimigo está fazendo. Ele transformou a verdadeira música, separando o ritmo da melodia, da harmonia, e o concentrou, e agora temos uma droga. Por isso é tão difícil falar de música e tão controverso, porque é como se estivéssemos lidando com uma droga, algo que é completamente viciante, e não é fácil tratar um dependente. E agora você acha mesmo que qualquer música serve para adorar ao Senhor? Que o inimigo não usaria essa ferramenta poderosa para enredar?
Mesmo as músicas que se rotulam como cristãs estão carregando a marca do inimigo, mesmo que na letra fale o nome de Jesus. Afinal, não é porque diz o nome de Cristo que a música é sacra. Além disso, o inimigo é tão astuto que temos que cuidar com o instrumento e sua maneira de ser tocada, pois até o instrumento que é aceitável e correto para adorar pode ser usado da forma errada, ritmando, sobrepondo a harmonia e trazendo do mesmo jeito a marca do inimigo, que é mexer a carne. Algo que agita, que mexe a carne, não é do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Caímos tanto no conceito do que é adorar a Deus que hoje achamos que ele tem que aceitar fogo estranho, a mistura do santo com o profano. Muitos dizem, tem somente 7 notas musicais, claro que vai ser parecido com alguma música secular. Os acordes são limitados. A batida, a levada da música, não quer dizer que é tal gênero. Deus já tocou muitos corações com essa música. O que importa é a letra. Eu não vejo problema algum na música. Eu gosto. Nécios, esqueceram de dizer-lhes que Deus é fogo consumidor, que embora ele seja amor, ele também é justiça. Deus não aceita qualquer coisa. Já se esqueceram de Caim e Abel, Nadab e Abiú, de Ananias e Safira, de Uzá? De acordo com essas desculpas usadas hoje em dia, com a nova teologia que prega uma graça barata, Deus teria que ter aceitado a oferta de Caim, o fogo estranho de Nadab e Abiú. Ele deveria ter relevado o juramento em falso de Ananias e Safira e poderia ter sido mais brando com Uzá. Que Deus injusto, não é? Afinal, ele acaba sendo o culpado mesmo, já que só deu 7 notas musicais para adorá-lo. Quanta loucura, percebe? Eu não vejo problema algum na música. Eu gosto. Você não enxergar o problema não significa que esteja certo. Afinal, a adoração não é para você, então a música não deve agradar o homem. E se deixar pelo nosso gosto carnal, é óbvio que iremos tender a gostar das músicas que excitam a carne, pois elas desligam o lóbulo frontal, onde fica o córtex pré-frontal, que é nosso painel de controle. É onde fica o nosso caráter, espiritualidade, discernimento, moralidade, vontade, escolhas, obediência, adoração. Então, em um culto onde deveria ser solene, porém o que temos é somente estímulo ao corpo, com músicas profanas e seus gêneros misturados, híbridos e ritmos sobreposto, você acha mesmo que vai conseguir filtrar alguma coisa? Qualquer heresia que falarem, você vai dizer amém. O que Deus pede? Uma adoração consciente, onde estejamos com o painel de controle ligado, filtrando as informações. A propósito, você sabia que o efeito da música é tão poderoso que se o painel de controle estiver desligado, a pessoa fica suscetível à possessão? Pois é, os anjos de Deus se retiram e os anjos caídos tomam conta do lugar. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos, ouvem-se sons de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que vocês ouvem? Uma canção, uma frívola cantiga, própria para o salão de baile. Vejam, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vejam como choram. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Satanás não faz objeções à música, uma vez que a possa tornar um canal de acesso à mente dos jovens. Quando mal empregada, leva os não consagrados ao orgulho, à vaidade, à insensatez. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nos diga como é o jeito certo de adoração, a música certa, santão. Quer uma definição perfeita e um exemplo perfeito de adoração? Leia Apocalipse. Lá podemos ver uma adoração com santa reverência e solenidade. E se você voltar para o livro de Isaías 6, encontrará: acima estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Interessante, né? Não vemos seres celestiais, anjos com balbúrdia, ruído, batendo asa, mexendo o corpo, ou um querendo se aparecer mais do que o outro, com gritos, fazendo melisma, voz sensual, etc. É honra, glória ao Criador, não à criatura. Consegue entender? Agora aqui na terra, a gente acha que pode fazer o que quiser. Pobre, miserável, cego e nu. Ah, mas a gente é pecador. Justamente por isso, deveria haver muito mais respeito e solenidade. Porém, o que tem tido é uma balbúrdia de ruído que choca os sentidos.
Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Perdeu-se quase por completo o canto reverente, as melodias suaves e adoração simples sem luzes, palcos ou efeitos especiais, músicas que mexem a carne, que produzem linguagem corporal inadequada, notas prolongadas, gritos, tendem a tirar a reverência e a glória daquele que é digno de honra. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a ligar-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nossa mente e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus em santa adoração, quase deixou de existir. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Deus deu as instruções claras. Temos tudo revelado para o jeito certo de adoração e de música correta. A questão é a maioria do povo não quer seguir. Deus já tocou muitos corações com essa música. Deus, em sua misericórdia, de alguma maneira pode usar algumas músicas para tocar alguém. Agora, isso não significa que esteja certo e não justifica os batuques, gêneros híbridos, etc. Lembre-se também que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Por isso, muitas vezes, o que acontece é que Deus somente tolera. Deus nunca foi, não é e não aprova a poligamia, por exemplo, mas Ele tolerou. Então agora isso é certo? Não, mas Ele permitiu. Porém, depois o povo colheu as consequências de suas escolhas. Veja o exemplo de Salomão. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis nada de mim. Então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminharam em seus próprios conselhos. Vale lembrar que a música não deve agradar a cultura local. Não caia nessa falácia e nem use essa desculpa. A cultura que devemos pregar e viver é a cultura do céu. Ah, mas eles usam tambores que é da cultura deles. Eles fazem de coração. Pode ser, não duvidamos da sinceridade, mas não quer dizer que seja o certo. Ora, se dizemos que estamos adorando a Deus, a música deve agradar a quem? Não é a cultura e nem a homem algum. Muitos profissionais recomendam banha de porco. Agora só por isso quer dizer que está certo? Bem, tem muitos professos cristãos que, embora digam que creem na palavra de Deus, estão seguindo a cultura do mundo e acreditando nos faraós. Cuidado, no céu não tem batuque, gêneros musicais híbridos e misturas profanas. Tudo é limpo, suave, harmônico, solene e reverente. Se é para lá que estamos indo, é esse tipo de preparo que devemos ter aqui, e é esse modelo que devemos imitar. Toda pessoa sincera que a princípio não conhece os efeitos da música na mente e no corpo, Deus trata com misericórdia, e Ele a conduz para que conheça a verdade. Mesmo que isso possa ir contra seus gostos particulares, a pessoa aceita, se rende e luta por fazer a vontade do Senhor, e não fica criando desculpas esfarrapadas para continuar adorando a Deus com a música errada. Agora um ai terrível aguarda os líderes e pessoas que produzem músicas que sabem o que estão fazendo, que não são inocentes, e ainda assim ignoram e continuam em seu caminho rebelde, levando muitos outros a fazerem o mesmo, a andarem no erro. Ai desses! Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão.